Olá, pessoal. Muito bom dia, pessoal que está conosco na FM Cultura, sempre nos sábados para o nosso Pensando Bem, mais uma edição especialíssima, porque chega numa semana de mais um aniversário da nossa capital, da nossa Porto Alegre querida. Pensando Bem, que tem sempre a parceria da Matinal Jornalismo e também da revista Parente-se. Estamos aqui hoje, eu, Juremir Machado da Silva, e também uma semana, Juremir, que foi comemorado o aniversário da nossa TVE e da FM Cultura, né? Certo, 50 anos. 50 anos, 50 teve festa. anos de uma marca, de algo muito importante na história cultural do Rio Grande do Sul. Parabéns. Parabéns. Estivemos lá, chefe Roberto Alves fez aquele buffet dele, o Pão Vescote lá que só ele conhece, né? Tava bonito o negócio, tava bem bonito. E o nosso convidado de hoje tem tudo, né? Tem tudo a ver quando a gente fala em Porto Alegre, é uma das marcas dessa cidade, mesmo sendo um homem de Bagé. É verdade. Um gaúcho de Bagé. Poeta Luiz Coronel, que prazer. Pois é, né? Mas eu acho que Porto Alegre tem um poder de absorver as pessoas. Tu chega e é abraçado pelos braços de rio, tu chega e convive com essa cidade, tu te torna um filho adotivo. E eu, como sou filho adotivo, acho que o amor dos filhos adotivos é um amor que tem dobre de intensidade, porque ele não é aquele que diz assim, é amor que nasce do sangue, não, é amor que nasce da afeição, né? Então, os filhos adotivos da cidade de Porto Alegre é uma cidade muito amada. Tu, em São Paulo, no Rio, em Recife, tu vai ouvir pessoas dizendo que querem se mudar de cidade. Nunca vi uma pessoa dizendo, eu quero ir embora de Porto Alegre. Ninguém quer ir embora de Porto Alegre. Ninguém. E no teu caso já são, 60 anos de Porto Alegre? Olha, minhas memórias estão ficando muito antigas. Eu saí de Porto Alegre quando eu tinha 18 anos. Tu chega em Porto Alegre aos 18 anos? Então é mais. Aos 19 anos eu era professor de pré-vestibular. Essa história é muito boa, né? Tu foste vender, como é que é esse negócio de vender polígrafos na frente do cursinho? Eu não tinha do que viver. Fui criado por um tio que não era um homem sem posses, carinhoso, que me criou. E eu cheguei em Porto Alegre, fui morar na casa estudante, a gente pagava 1 pila por mês. E eu não tinha do que viver. Onde era a casa estudante naquela época? Ali da Riachuelo, que está fechada, ali. Ali tem uma bela história, aquela casa. Se eu conto a intervenção militar lá, é uma comédia, não é? Mas quando eu chego ali, eu não tinha de que viver, eu pegava livros de história, sublinhava, ia para o mimeógrafo e gritava, olha a Revolução Francesa, olha a abolição da escravatura, sei lá eu, olha a Revolução. E vendia polígrafos. Na frente do cursinho. E um dia o Ripoll, o professor Ripoll desceu e disse, guri, o professor de história foi viajar para Santa Rosa fazer uma pesquisa, tu não quer subir conversar com a gurizada? Eu subi e fiquei 15 anos dando aula de história. Foi quando eu tive o batismo da história, né? Maravilhar-se com a história. Literatura e história. Os dois. Minhas irmãs eu escrevia poemas e escondia, porque as minhas irmãs já eram reconhecidas como boas poetisas lá de Bagé, boas poetas, e eu tinha vergonha e guardava, escondia no fundo da gaveta os meus Fizesse poemas. Então uma boa formação de colégio, tudo em Bagé. Tudo. Aos 7 anos eu escrevi um poema para as pernas da professora. Que bárbaro. Não foi expulso da aula. Não, era o colégio das irmãs, e eu escrevi. No colégio das irmãs ainda. Ele queria Irmãs franciscanas. O poema era, as pernas da professora são ternas e eternas as pernas da professora. E o guri pegou o poema e levou correndo para a professora. Eu pensei que ia ser expulso. Mas, ao contrário disso, a professora me convidou para o aniversário. Eu tinha 7 anos. E lá me deram uma fatia de merengue, bolo com merengue cor-de-rosa. Eu disse, escreveu poesia, dá fatia de bolo com merengue cor-de-rosa. Eu vou continuar. Esse negócio aí é bom. O negócio vale a pena. O negócio é a nossa vida. Mas a atitude legal da professora, né, Juliana? Claro, a atitude legal, ela viu talento, viu qualidades ali, né? E o segundo poema que eu escrevi, porque eu me lembro, tinha a Gruta de Nossa Senhora. E a minha família, muito religiosa, não deixava que eu fosse à sessão Vermu, que era o cinema das 4, porque os artistas se beijavam. E eu ia lá, levantava a tampa do cofre e tirava a moedinha que desse para minha entrada do cinema. Por uma boa causa. E rezava.
pedia perdão para Nossa Senhora e prometia que não ia fazer mais. E prometia que não ia fazer mais. Tu prometias um crime, um pecado? Sim, mas chegava o dia, tinha filme com o Errol Flynn, de Chapepê, o Errol Flynn pulava de barco para barco, ia dando de espada em todo mundo. Não, eu digo, vou lá, vou roubar mais uma moedinha. Então o poema foi de perdão para Nossa Senhora pela moedinha. Agora tem uma parte menos, digamos assim, falada da tua biografia, que é a tua carreira de magistrado. Tu atuaste na magistratura. 7 anos. 7 anos. Depois a minha... Em que comarcas? Canguçu, Novo Hamburgo, Campo Bom, onde eu fiquei bastante tempo, mas depois a Ana Lúcia, minha esposa, ex-esposa, mãe de 2 filhas minhas, da Melina e da Luciana, entra em concurso de juiz em primeiro lugar. Tem juiz demais dentro de casa. Fui fazer coisas mais leves. A tua formação universitária é em Direito? Direito, mas tirei Filosofia na URGS. E num tempo, olha, Juremir, era aquela Armando Câmara, claro. Entre os grandes pensadores brasileiros estavam ali na Faculdade de Filosofia. Depois os confrontos ideológicos do movimento 64 caça vários deles, né? Então tu deve meu ser professor de política, né? Tu deve ser um dos poucos do Brasil a ter abandonado voluntariamente a magistratura. Ninguém quer abandonar. É que não era bem a minha vocação, senão eu teria seguido o caminho aí. Mas acho uma profissão muito para quem ama. Aliás, como todas as profissões, né? Eu acho que deve ser o terrível o homem exercer uma profissão que se aquilo não está impregnado em sua alma. Ou seja, uma das componentes para que um homem seja razoavelmente feliz é gostar do que faz. Acho que isso. Então, gostar do que eu faço é de escrever. Gostei da propaganda porque consegui escrever. Saí da propaganda quando vi que a propaganda virou uma legião de meninos com computador na volta e nenhuma ideia iluminada pela poesia. Como é que tu surge na propaganda, Coronel? Tá lá, carreira de Direito, poeta, escritor. Não, eu saía da magistratura e estava chutando latinha de cerveja e o Nenê Zimmermann me telefonou para ir de redator da letra 3. E lá eu comecei a escrever os textos anárquicos, que era calça cuecão, não tem guilhotina no zíper. Calça cuecão, não aperta seus documentos. Era tudo propaganda desse teor. Sim, tinha que ter uma frase impactante. Era tudo, na Rádio Continental que dominou. A Rádio Continental arrasou tudo. E era aqueles textos, ali onde a independência se encontra com a Ramiro e cada uma segue para o seu lado. Tudo rendia humor, endereço, número. Então foi um ciclo muito gostoso da vida de publicitário. E assim que a gente... Me lembro a censura vinha e levava os textos e devolvia carimbados. Eu me lembro um texto que dizia assim: grite, reclame, manifeste sua opinião. O que derruba a cerca de pedra não são os séculos, são os trovões. Censurado. Censurado. Como é que era essa relação, assim? Quantas vezes tu teve que te envolver com isso? Era uma relação, assim, que tu via... Porque eu vejo que, às vezes, o Chico Buarque, uma vez contando, ele dizia assim que ele chegava a rir das coisas censuradas, que eram umas coisas bem estúpidas. Sim, eu cheguei a brigar com o censor uma vez, porque eu escrevi um texto que Scarpini eram joias verdadeiras, né? Que as joias de Scarpini eram verdadeiras, e que Papai Noel de respeito não se recusava a entregar essas coisas do 1,20, né? Essas coisas baratas, né? E aí foi censurado e eu mandei dizer para ele: Papai Noel é uma alegoria comercial criada pela Coca-Cola, não é nenhuma divindade celestial para o senhor estar me defendendo. Agora, tu foste dono de agência de publicidade? Sim, da Êxitos, depois da Matriz, né? Agora eu saí da Matriz, vendi minhas cotas para meus sócios e saio com uma visão triste de achar que a propaganda se despoetizou. E eu fiz propaganda, criei propagandas que eram verdadeiros poemas. Grite, tem uma propaganda que era do somos anjos de uma asa só, somente abraçados podemos voar. Do século XVI, da Itália, frases assim, propaganda com frases do Fernando Pessoa. A paz sempre é possível, não é? Um filme dos anjos, um trabalho majestoso do Beto. Mas por que isso aconteceu, Coronel? A tecnologia atrapalhou, ela deveria ajudar. Não, a tecnologia entra como um arrasa-quarteirão.
parece que está tudo pronto, parece que tem as soluções, parece que, ou seja, vão abandonar essa postura poética porque o homem cotidiano de hoje não é poético. Não tem paciência para isso. Eles pensam disso. Eu acho que não. Agora, ficaram famosas as propagandas do Zafari. Sim. Poéticas. Daquele momento. Tudo. Poéticas. Aquela propaganda. Não tem mais espaço para isso agora? Não tem campanha do Zafari no fim do ano? Tem, mas não alcança mais esse decibel de ternura. As campanhas do Zafari do fim de ano, sem aquela coisa, era quase como uma campanha institucional da cidade. Abraçava a cidade. Olha, me lembro aquele filme que foi baseado num poema meu, um poema de Natal, do menino que quer visitar a família, não tem dinheiro, né? A mãe acha que ele não vem, chega o dia de Natal, ele aparece. O Beto pegou um poema meu, poema de Natal, e transformou naquele filme maravilhoso, que é um poema. Chega a noite de Natal, chega um personagem vestido de Papai Noel, todo mundo pergunta quem é ele, logo a fantasia se desfaz e ela percebe que é o seu filho que veio. Então isso o Beto deu uma linguagem mais contemporânea e foi um grande filme. Então eu gosto assim que a poesia, ela não é um devaneio de fuga, a poesia é uma concentração máxima do poder da palavra, para dizer as coisas de uma forma muito sintética. Quando eu digo o Brasil marca encontro com a história e não comparece, isso vale por um discurso. É um país que adia seu encontro com a história. Em 1930, Coreia e Brasil tinham os mesmos índices econômicos. Hoje pega os índices econômicos da Coreia e do Brasil. A Rússia chegou a atingir... A China chegou a atingir crescimento de 7,5% ao mês. Ao ano. O nosso Brasil fica de cócoras aí no 1,5, 2,9. Parece que a máquina não voa. Então nós criamos um país que é feito de ilhas de riqueza e modernidade, uma grande onda de pobreza. Agora, Coronel, há uma explosão de novos poetas por aí. Tu acompanhas? Acompanho, leio muito, recebo gostas? Muito, prefacio muito. Eu imagino. Muito. Tem muita gente publicando poemas na internet, porque uma das dificuldades com a poesia era de publicar. Os editores não queriam publicar porque não dá dinheiro. Eu faço, com o Pedro, faço os videopoemas, chega a atingir 90 mil pessoas de visualização. Olha, é bastante. Dizer, quando é que ia conseguir isso com um livro? Semana passada foi uma poeta que esteve aqui também, a Cláudia. Foi, claro, Schroeder, a Cláudia Schroeder. Esteve aqui. Que bom. Eu acho que o Portinari dizia que a poesia é a ciência de todas as artes. Eu estou ante uma tela. Se posou a poesia ali, eu vou fazer o quadro. Eu acho que essa declaração do Portinari expressa que a poesia é o elemento essencial de todas as artes. A música é a poesia feita vestida de sonoridade. A pintura é a poesia vestida de cores e forma. Eu sinto assim, né? Por isso eu procuro sempre trabalhar com as atrizes. A Débora Finocchiaro, a Fernanda Carvalho Leite declamando comigo recitais. E nós temos mais de 20 recitais na Saba, na cidade das feiras do livro. Zé Vitor Castiel. Zé Vitor Castiel, meu querido. Zé Vitor. E, o Oscar Schmidt também tem declamado comigo. Aliás, eu tenho um show gravado, que é com os textos do Milor Fernandes e do Luiz Fernando Veríssimo. É hilariante, só o humor dos dois. Que beleza. E quem declama comigo é o Oscar Schmidt. Aliás, me dá um banho, né? Tu tens outra faceta interessante, que é a de compositor de músicas nativistas. Foi a primeira música que provocou o rebuliço da música regional. Já tinha um preâmbulo, que era uma música que tocou na primeira Califórnia, do Colmário Duarte, mas que deixou uma trilha muito inovadora. E nós inscrevemos para a segunda Califórnia, em 1971. A lua é um tiro-alvo e as estrelas bala e bala, baby no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Ou seja, uma letra feita de metáforas concatenadas. Quer dizer, rompe-se a narrativa sequencial. Eu venho pela estrada, encontro na carreta, que pergunta onde tu vai, eu vou ver meu avô, para ver como coisa está, que sei lá, aquelas narrativas sequenciais. E eu rompo fazendo letras com 5 metáforas. Corda de espinho é o mesmo fenômeno.
Já deve ser de noiva, os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa. Te lembra? Lembro. Sempre metáforas. Foram muitas letras, muitas Agora que ficaram famosas. O Pedro, meu assessor, está organizando um trabalho com o Sérgio Rojas, 35 músicas regionais, minhas, em que eu sou letrista com vários, com Marco Aurélio Vasconcelos, Raul Elvanger, Marinho Barbará. A última música do Marinho Barbará foi feita comigo. Eu interpretei numa Califórnia da Canção, numa Vindima da Canção em Flores da Cunha, e está gravado no falecido vinil, né? Mas está gravado no vinil, Romaria dos Motoqueiros, que é uma letra do Coronel música com o Marinho Barbará. Lá vou eu em Romaria, uma parceria na procissão de Maria. Virgem do Caravaggio. Agora, Gaudêncio Sete Luas é a mais, talvez mais... Mas são 10 cantos de Gaudêncio para dar o perfil do homem gaúcho. Termina com canto de revoluções. Em revoluções foram tantas quanto as guampas num rodeio. No meio do tiroteio é que eu tomava partido. O Gaudêncio Sete Luas, ele é... consciente ou inconsciente, eu queria criar um personagem lírico e heróico. Como na Leontina das Dores, e elogio em boca própria desaforo, como diziam os gregos, mas eu acho que eu sou o primeiro cara que faz uma letra como mulher. Eu acho que é anterior um pouco ao trabalho do Chico. Quer dizer, quando eu escrevo Leontina das Dores, não é um elogio à mulher, é uma mulher falando, né? Para dentro, Maria Leontina, menina não vai no galpão, não é? Leontina de quarto e sala, Leontina quarto e prisão. É a mulher que parte do aprisionamento até a sua plena liberdade. As mulheres da minha terra, obreiras de sol a sol, são ardentes e são férteis sob o luar do lençol. Então ali está a Leontina das Dores. A Leontina das Dores, quando ela fala que espera seu marido, né? Se banhou na água do açude, se afeitou lá na figueira, eram soluços os cascos do baio na polvadeira. Partiu com a lua cabresto e sol voltou do arrebol, parecia um boi cansado puxando a carreta do sol, não é? Então, agora tu és um urbano, como é que tu chegaste a essa percepção tão precisa, afinada da vida rural? A minha mãe, em segundas núpcias, casa com um tratorista em Piratini. Olha só. E ela era a dona Melinha do posto. O posto era muito pequeno e a minha mãe é que dava remédio, bancava médico, né? E o marido dela, o seu Ito, aliás tem nome de rua, porque lá em Piratini com o nome dele, o seu Ito era tratorista e me levava no trator para as fazendas onde ele ia arar ou fazer açude. E eu me lembro de fazer açude e eu ficava tagarelando com os peões, batendo com a pá virada. E os peões diziam, esse guria da pá virada. Esse guria da pá virada. E a dona Edília, quem era? Tem uma letra. Era uma tia. Tem uma letra que é o Idílio de Idília. A tia, ele nem lembra, mas ele escreveu assim, o que eu li. A tia Idília, aos 80 anos, pirou de vez. E ela ia para a janela para esperar o seu noivo, que era um marido que tinha morrido há 40 anos, e ela ficava conversando com um rapaz que vinha do seu trabalho, como se fosse o seu marido, o Idílio de Idília, né? História real da minha família, da tia Idília, né? Tu tens te dedicado também a organizar obras impressionantes. 20º agora, Mia Couto. Agora vai ser Mia Couto. Aqui hoje tu nos trouxeste... Os dois últimos. Simões Lopes Neto e Jaime Caetano Brown. O pessoal dizia que não iam combinar os dois, mas ficou muito harmônica. Aliás, eu estou contente porque tem a minha participação nesses dois aí. Sim, o que muito me honra. Fui convidado para fazer uma introdução. E tu pendeu mais pro Simões. Não, eu achei que tu foi mais pro Jaime mesmo. Eu achei. Olha só, estou sendo desvendado. Homem da fronteira, né? Com raízes profundas do campo. Pode ser. É engraçado, o pajador ele tem vários versos prontos. Então um lado da cabeça dele vai carregando os versos prontos. E o outro lado, consciente ou inconsciente, vai elaborando os improvisos. E aí ele vai embutindo os improvisos no meio da estrutura feita. Esse é o segredo do pajador. Observei sempre. Mas o Jaime tinha lances de humor, de eloquência, de grandiosidade. E era um homem depressivo. Me lembro uma vez que ele ia receber o prêmio Cidadão Emérito, não foi esposa.
Ele telefonava 20 vezes para a esposa, que ela viesse para casa, que ele estava se sentindo muito só. Puxa. E eu não sabia dessa facilidade. O Jaime era um homem que tinha seu lado tímido, seu lado silencioso, seu lado sombrio, mas tinha o lado B que era o lado heróico, no qual ele saía como ninguém. Acho muito importante. Agora, Coronel, tem poetas que têm nessa sua solidão, né, interior, dificuldades até de viver, né? Assim, não dificuldades de viver. O Elvio Vargas diz que eu sou o único poeta alegre do mundo. Dizer, não, o Mário Quintana tem várias histórias sobre a solidão do Quintana, né? Sobre as pessoas com quem ele conseguia conviver, que eram raríssimas. Raríssimo. Raríssimas, o Quintana, né? As pessoas chegavam perto dele, ele reagia como cachorro que sai de açude. Ele amava muito ser só. Agora, gentilíssimo para escrever uma carta sobre sua obra. Me lembro que eu tenho um poema meu: eu te amo, tu me amas, qual dos dois se odeia mais? Quando se planta rancores em vez de lírios punhais. Exorciza teus demônios e aos teus fantasmas despeja. Lava a alma e os cabelos, apaga a luz e me beija. Quintana escreveu uma página elogiando e dizendo que esse poema lhe encantava, porque tinha os mistérios do amor. Está lá na biblioteca a carta dele. Era atencioso ele. Aliás, tu és um admirador do Quintana. Volta e meia, quando eu converso contigo, tu citas o Quintana. É que eu não posso negar que a substância lírica do Quintana me influi muito, muito. Drummond, Quintana, são poetas que de grande influência sobre mim. A questão da solidão, há pouco perdemos o poeta, o Luiz de Miranda também, né? Sim. Completamente solitário também no final da vida. Amigo, não? O Luiz de Miranda era amigo cíclico, amizade cíclica. Sim, de vez em quando rompia. De vez em quando tinha pequenos rompimentos. Não é? Era bem do Miranda. Era normal, que eu ia dizer, era típico do Miranda. Mas o Miranda era um personagem. Uma vez eu estou de aniversário, ele vai ao meu aniversário, leva um vasinho de orquídea. Na saída tinha uma moça muito bonita no aniversário. Ele disse: posso te dar carona? Ela disse: olha, pode. Andou uma quadra, andou 2 quadras, andou 3 quadras, e ela disse: e o carro onde é que está? Não, é carona a pé. Esse era o Luiz de Miranda. Eu pensei que ele tinha... Tu pode me devolver o vasinho de orquídeas que eu vou dar para ela? O Miranda... Quer dizer que o poeta não precisa ser um sofredor, ele pode ser feliz e escrever bem, é isso? Pode. Não, ele tem que ser profundo nas emoções. Eu acho que esse era meu destino. E hoje eu tenho uma obra... boa ou mau tempo dirá, mas muito vasta, sabe? É muito vasta. Qualquer assunto que eu penso, eu digo, tá lá. Né? Aqui estão os poemas. E eu comecei a fazer, isso foi o Danúbio que me trouxe da França, o livro Carta, que é esse tipo de livrinho. E ele disse assim: Coronel, faz isso, porque lá na França eles dão para os alunos botar na mochila. E eu comecei a fazer, e eu não paro mais de fazer livro Carta. Esse aqui é Sua Majestade o livro. São declarações de amor ao livro. Ao livro, 60 autores. Ô Lucas, a gente separou alguns trechos aqui de performance de poemas do nosso poeta Luiz Coronel. Vamos botar a primeira que a gente separou aí, Lucas? São referências sempre a Porto Alegre, já que estamos na semana. Né? Olha, eu estou com as minhas estrelas aí. Olha aí, ó. A Fernanda e com o Vitor. Saúdam os 250 anos de Porto Alegre. Porto Alegre, porque tem no poente as cores que Deus guardou para si. Armindo Trevisan. Ah, Porto Alegre, que bem me faz o bem que te quero. Luiz Coronel. Porto Alegre é o que vai comigo, atento, onde me leva o vento. Carlos Nejar. Que lindo Porto Alegre. Tem o mais belo céu do mundo. Érico Veríssimo. Todas as minhas cidades são uma só, Porto Alegre. Luiz Antônio de Assis Brasil. Todos os dias escolho Porto Alegre como meu lugar no mundo. Lia Luft. Boa, poa, voa. Luiz Fernando Veríssimo. Vamos, cidade, como se não houvesse o tempo, dormindo no fundo das coisas. Luiz de Miranda. Latina, europeia, brasileira. Casa e meu universo. Marta Medeiros. Porto Alegre, Porto e Querência, no mesmo cais. Maria Carpe. Ó, céus de Porto Alegre, como farei para levar-vos para o céu?
Mário Quintana. Em todas as esquinas do mundo, encontrei as esquinas de Porto Alegre. Moacir Scliar. Acho Muito bom, hein? daria para imaginar o Tudor com essas frases para a cidade, para comemorar seu Porto Alegre. Tu tens investido em coisas muito interessantes, como a distribuição de livros. Sim. Eu me lembro de um projeto teu que era a distribuição de livros em ônibus. Isso. Sim, me lembro de distribuir livros infantis em ônibus. Me lembro, um dia da criança, uma vez, toda a cidade foi coberta por ele. Esse ano foram distribuídos meus 25 mil livros de criança. Então, eu não sou um autor frustrado, né? No Rio Grande do Sul, 25 mil livros de criança. O projeto Esquilo. São 10 livros infantis. Eu acho ótimo, eu sou um avô sem netos, eu acho ótimo escrever. Eu sou um avô sem netos, é muito bom. Acho ótimo. Todas as crianças do Rio Grande do Sul são teus netos. Vamos falar sobre o projeto que está chegando aí, que Olha, é o Homo Sapiens. Dia 9, no Teatro São Pedro, ao foyer do Teatro São Pedro, um livro de corpulento, com 80... Esse não é o livro aqui ainda, né? Esse é o boneco. É o que a gente chama de boneco, né? 85 poemas e 85 projeções dos poemas. É como se os poemas falassem e projetassem ideias poéticas. Isso vai ser no foyer do Teatro São foyer Pedro. do Teatro São Pedro. E os livros não serão vendidos, serão distribuídos a convidados, amigos e leitores. Não é? Porque ele teve benefício fiscal, não pode ser vendido, né? Afora, se eu quiser vender, eu tenho que ter uma edição especial, sem a logotipia dos patrocinadores. O livro é patrocinado, como tudo que eu tenho feito na vida, pelo Grupo Zafra. Dá uma palavra moderna, atual, para nós, um spoiler, um pouquinho do que trata o Homo Sapiens. Olha, eu tenho um livro de poemas com 10 capítulos, sabe? Então, o mar. Se eu cito o poema do mar aqui, ali eu boto as frases. O mar é o jardim da infância das baleias, o mar é o sambódromo da lua cheia, não é? Então, cada poema vai projetando muitas frases. Se eu tenho um poema sobre o pai, sobre a mãe, também existirão frases sobre isso. Né? Tu caminhas e vês a tua mãe estendendo a colcha. Quer dizer, aquelas lembranças que ficaram. Porque eu acho que, no fundo, meu petit Voltaire, a arte, seja qual for, ela é a reapropriação da memória. A memória é o leito, é o depósito, onde estão o resíduo, onde estão tudo que forma a tua identidade, a tua memória. E a minha poesia é muito feita da minha memória. Meus encontros e desencontros com a vida, a minha alegria das coisas conquistadas. E a única coisa que eu tenho a me queixar, é quando chega a idade que eu já cheguei. Eu sou tão antigo e tão novo quanto o sol de cada dia, não é? Como morrem as pessoas. E eu acho que a morte do ser humano tinha que ser algo mais suave. Não podia ter essa crueza que tem, né? Quer dizer, semana passada morreu o Plínio, o meu ex-sócio da letra da Êxitos. Hoje morreu o Pedrinho Chechel, um dos maiores museólogos brasileiros. Morreu Roberto Silva, que foi um artista, um grande capista de capas de livros. Fez a capa do meu primeiro livro. Um grande artista. Morreu também o tecladista do Nenhum de Nós. Então, é que a morte tende, e nós não podemos permitir que aconteça, desmoralizar a vida, né? Aí tu fica com uma visão frágil da vida. Afinal de contas, é isso mesmo? É uma lâmpada que se apaga? Uma bolha de sabão que explode no ar. Explode no ar. Tu tens também uma outra coisa muito interessante. Terça-feira, estava tentando lembrar a morte dele, do João Vicente, exatamente. do Nenhum de Nós. Exato. Tu és um poeta de jornal também, eu acho que deve ser a coluna... 20 anos. 20 anos do Correio do Povo. 20 anos. Todo sábado. E agora me engordaram, eu era uma coluninha, agora fiquei com duas. Ela era magrinha, agora ela engordou engordou, eu fiquei contente de ter engordado, vai permitir escrever com mais, senão eu tinha que escrever os poemas sempre numa construção silábica rápida, para que eles coubessem, ficavam meio apertadinhos ali, agora já pode respirar. Ô Lucas, bota o segundo vídeo que a gente separou aí do poeta. Vamos ouvir. Pensando bem, é de uma letra de música. Pensando bem.
O Brick da Redenção. Esse foi o meu surrealista. Um Deus comia pipocas quando passou um astronauta pedalando a bicicleta. Ao som do birimbau, os ponteiros das pernas passam capoeira nas horas. Naquele copo de cristal, o tempo matou a sede. Brilham olhos de serpente no cabo desta bengala de afiada adaga escondida. Entre fraques e cartolas, um punk suburbano saboreia um mate amargo. Um candidato ecológico discursa sobre vaias de levianas borboletas. A moça, cara de flor e olhar azul marinho, comprou um capacete da Guarda Civil Espanhola. Quem deu corda no carrilhão não sabia que puxava os anos 20 do poço. Com seus sinos, suas fraldas, 12,5 de Hare Krishnas correm pelo passeio com seu canto arranjado. O gramofone liberta o canto dos anos loucos. A floração do ipê roxo menstrua o alvo vestido da boneca de porcelana. Um cão afgão come pastel de ricota. Nesta colcha de cetim, o passado pinta e borda. Um poeta procura rimas entre monóculos e dentaduras. Um violonista aprendiz apalpa com o arco a bunda da clave de sol. Sob a luz de um raio ríspido, a eternidade viu seu rosto neste espelho bisotê. Eu brinco. Muito bom. Zé Vitor Castiel e a Fernanda Cavalete. Meus parceiros nesse trabalho, gravados aqui na Cuba. Foi feito aqui na Cuba. Uma grande gentileza, foram gentilíssimos em abrir espaço para a gente gravar. E eu quero gravar mais poemas com eles. Poemas que estejam nesse livro, Homo Sapiens. Frases que estão nesse livro, Homo Sapiens. Eu estava dizendo que no aniversário de Porto Alegre, falamos lá no início, né? Tu sente falta disso, né? Isso que tu está fazendo por conta tua, né? Que a cidade faça mais, eu te sirvo. Que a cidade faça mais, né? Sim, a cidade... Meu Deus, o que podem fazer essas secretarias de cultura? O que podem fazer? Elas têm pessoal, têm verba, têm tudo. Se não fazem é por inibição, né? Ou então existem entraves que a gente não conhece, né? Dá para fazer tudo. Ou é conceitual que a cultura não é vista assim, talvez com grande importância pelos órgãos públicos? Olha, são poucos políticos que percebem que não há desenvolvimento sem desenvolvimento de cultura. A cultura e a educação são trilhos que levam ao desenvolvimento. Aqueles países que se libertaram da Rússia estão todos hoje em patamares dos níveis de vida europeu, porque em seguida investiram tecnologia, cultura. Eu estava vendo os meninos na Finlândia, primeira aula do dia, aula de música. Então, eu vi uma semana sobre desenvolvimento. Na Finlândia e na Suécia, as crianças de 7 anos vão a pé para a escola e o guarda sabe o nome de todas e as crianças sabem o nome de todos os guardas. E no caminho cumprimentam-se pelo nome. Eu achei isso maravilha. Legal. Vão a pé as crianças de 7 anos para a escola. Aqui nenhum pai e mãe é louco de deixar uma criança de 7 anos ir a pé para a escola. Quando a gente era criança não era chega? assim, né? Eu sempre fui sozinho para a escola. Eu também ia sozinho para a escola. Meu irmão, o Jorge, tinha 8 anos, pegava o ônibus para ir sozinho para a escola. As minhas crianças em Sapiranga iam de bicicleta para o colégio, a Melina e a Luciana, iam de bicicleta para o colégio, sozinhas. Então, quer dizer, houve um lado mauzinho da vida que prosperou. Houve um lado mauzinho. A vida é mais dura, mais perigosa hoje. Houve um lado mauzinho da vida que prosperou. Não sei que erro se cometeu para que se chegasse esse momento. Tu chegasse ao momento hoje, se tu fores caminhando na rua, imagina de noite, tu resolve caminhar 3, 4 quadras. Se vier uma pessoa em sentido contrário ao teu, a primeira coisa que tu vai pensar, será que eu vou ser assaltado? Ah, sim, o medo vem na hora. Tu não pensa assim, será que aquele cara é um amigo que eu vou dar um abraço? Se puder, já atravessa a rua. Já atravessa a rua, já se protege. Ou seja, a violência estabeleceu seu reino, não é? As mãos foram feitas para o plantio, para abençoar, para acariciar, e estão mais disponíveis para gatilhos e punhais, não é? Agora, ex-magistrado, ex-publicitário, agora tu és
o essencial, poeta. Agora eu durmo até 10h30. Tu consegue dormir até 10h30? Não tem como. Agora, se desse um poema de noite, eu fico com um pé que parece um limpador de para-brisa. Aí eu tenho que me levantar, anotar as coisas que me vieram, porque eu escrevo sob metáfora, né? Eu escrevo sempre uma coleção de metáforas, meus poemas, qualquer um deles que eu pegue, assim. Esse aqui é um livrinho, carta sobre coisas gaúchas, né? O primeiro amor de uma mulher. Mas olha aqui como eu até parei no 10º canto, que eu achei que eu estava correndo perigo na minha identidade, que eu ia começar a ficar de calcanhar alado. Então eu me municiei, né? Remendos de lua clara, doce aroma dos jasmins, entraram pelas persianas na noite em que eu disse sim. Nem o vento na ramagem, nem as águas murmurantes têm mais suspiros e juras que nossos corpos amantes. Amei o cair da noite ao cantar da passarada, o sol acendia estrela nos lençóis da madrugada. Primeiro amor foi mim, sal de lágrimas no escuro, e para sempre nos lábios sabor de figos maduros. Isso aqui é uma mulher cantando seu primeiro amor. Quer dizer, eu aqui, machão de Bagé, escrevendo isso, né? Quer dizer, os caras de Bagé têm que me olhar meio ladeado. O que houve com o guri doutor Djalma? Que quando a analista de Bagé fala sobre isso. Tu te sentes um ser humano anacrônico, ligado a uma concepção de mundo que já não tem lugar nesta época tecnológica, mercantil, materialista demais? Como é que tu me perguntaste? Tu te sentes uma pessoa anacrônica neste mundo? Olha, desde o dia que eu saí do teatro, aquele teatro ali da Feira do Livro, do Margues, e o Flanelinha gritou, olha aí o nosso poeta. Aquele cara um dia me redimiu de qualquer dúvida ou qualquer temor que a condição de poesia tinha valor. Se pro Flanelinha tinha significado a minha pessoa, o meu ser poeta, eu digo, vale a pena, vale a pena. O ser humano precisa de poesia, por isso ele assiste novela, por isso ele assobia na rua, por isso ele acompanha as músicas. O que há uma grande crise na arte, né? Tu sente assim, o que redime a arte para mim atualmente é o cinema. Tu assiste cada filme que pega a tua alma e bota a tua alma de plantão. Não é? Tem filmes. Esse dia eu vi um filme sobre o cara quer fazer um filme, a mulher dele é produtora, quer fazer um filme com o Partido Comunista Italiano rompendo com o Partido Comunista Russo, porque a Rússia apoiou a invasão da Hungria. Não é? E o cara vai com o seu filme, todo mundo querendo que ele mude o roteiro. Aí vem o cara da Netflix e diz para ele, nós somos 191 países, adapta esse teu filme, senão não tem lugar para ele. E no última cena do filme ele faz um retrato do Trotsky e todo o pessoal do Partido Comunista dançando. Entendeu? Parece que tem regras aqui que, graças a Deus, que os bons cineastas rompem, né? Ainda é uma grande arte o cinema, ainda é uma grande arte. Afinal, o que é arte? Vamos colocar aqui, arte é o depoimento, arte é um depoimento, e como depoimento ele vai procurar formas encantatórias para esse depoimento. Então, se tu começa a fazer uma arte sem mensagem, sem conteúdo, então tu entra num vazio, né? Tu vê aquele ciclo da música brasileira, Chico Buarque, Caetano, Gil, toda aquela trupe daquele. E hoje tu tem o Gil. Uma vez eu fui, até parece que eu sou um cara viajado. Nós estamos jantando na Embaixada do Brasil em Paris e o Gil disse: hoje qualquer pessoa pega o microfone e cria sua música. O que houve foi isso. Antes não, antes era uma geração que vinha das escolas, das universidades, reunia, fazia letras, fazia poemas. Hoje nós temos outra realidade, é a realidade de outros mundos. Então, o mundo inculto, ou seja, não que o homem inculto não possa fazer maravilhas, pode. Noel Rosa fazia, não é? O Noel Rosa, a rima da letra dele era uma panela de pipoca. Eu hoje estou pulando feito sapo para ver se escapo dessa praga de urubu. Minha roupa já virou farrapo e eu vou acabar ficando no pois dessa vida. Né? Noel Rosa.
O verso dele era um festival de sonoridade. Aí tu pega esses letristas que andam aí na fila, é cantar, chorar, pedar, sofrer, viver, tudo verbo no infinito. Eles não têm nem sequer conhecimento do... O Mário Quintana um dia me disse, se esses meninos lessem Álvares de Azevedo, já era alguma coisa. Já falaram do Mário Quintana para mim um dia, não é? Então, a coisa ficou pobre. Ficou pobre, a música brasileira ficou pobre. Há exceções, tem o Lenin, tem outras pessoas fazendo. Mas eu acho que os dois despontes pós o ciclo que eu me refiro foram não era o nome dele, que morreu de AIDS, o Cazuza, e o outro músico também que eu gostava. Também já morreu? Também. Renato Russo? Renato Russo. Acho que esses dois são marcos da criação com vigor. Cazuza e Renato Russo eram bons demais. O Renato, hoje, nós estamos gravando esse programa, hoje é 27, né? 27 estamos gravando. O dia que morreu o Renato. Ah, é? O dia que ele morreu. Nada é um acaso. 27 Nada é um de acaso. Mas tu deste uma notícia aqui que me impactou. Quer dizer que não tem mais propaganda, campanha do Zafari sem a tua participação? Não, tem. Sem tua poesia? Não, eu saí, agora tem novas equipes que deverão afirmar seu Não, tá talento bom, criativo. mas campanha do Zafari é sinônimo Ela de... tinha minha marca. Tinha minha marca. Sim. Que o Beto continuou. Agora, hoje as pessoas me dizem, não são mais, não tem mais teor de poesia que tinha antes. Talvez também não esteja sendo exigido. Só para corrigir, hoje seria a data de aniversário do Renato. De aniversário. Nasceu no 27 de março. A poesia do Zafari, a propaganda do Zafari... Mas desde quando tu não faz mais essa propaganda do Zafari? Eu acho que faz uns 7 anos. Uns 7 anos já. 7 anos. Eu acho que as pessoas imaginam que ainda tem o teu dedo. E eu fico preocupado, porque não é... Não é a tua impressão digital. Não, fico preocupado, porque não é... Não é a mesma qualidade, é isso? Não tem a mesma consistência poética. Tem outra linguagem. Vamos dizer que estejam afinados a uma nova linguagem, a um novo tipo de comunicação, a um novo tipo de percepção e recepção da mensagem. Não dá para botar assim ali, pedir para o chat GPT, faça um texto igual o Luiz Coronel escreveu, tal pois e tal. Pois dá para fazer essa experiência. Já tentou? Olha, eu acho que existem tantas histórias já escritas de Kafka que dariam comerciais deslumbrantes. Agora... Também a gente tem que saber a hora de descer do cavalo, né? Tem que saber a hora de descer do cavalo. Tem uma hora que não, chegou, tu já fizesse o que tinha que ser feito. Por exemplo, eu vou para festival concorrer, não vou ir, né? Deixa os meninos. Estão começando. A música regional terminou, é uns homens gordos, barrigudos, com cinturão desse tamanho, vendo qual é que grita mais alto. Aí não... Essa música... Quando o cara... O dia da música regional, gaúcha. Gaúcha. Essa música que a gente chamava de nativista, ela desapareceu. Não, agora aparece esse negócio, vou ver quem é que grita mais alto, então com uma competição, ver quem é que ama mais o Rio Grande do Sul, a gente já sabe que vocês amam. Mas digam de uma forma nova, né? Porque as coisas, a revolução, a Califórnia foi uma revolução. Como a Revolução Modernista de 22 foi para a pintura, a Califórnia foi para a música do Rio Grande do Sul. Gaúcho. O que surgiu de coisa linda daquela época? Mário Barbará e Apareço Silva Rilo. E assim formava a dupla, eu com Marco Aurélio, Cleito Cledir, e vinha as duplas. Cada dupla era única, cantores como Leopoldo Racier, cantores como Passarinho, entende? Cantores como a Rosa Maria. Então, havia essa coisa seguinte... Se não tem estilo, se o galo não tiver estilo, a galinha corre com ele do galinheiro. Entende? O estilo é a verdade de um artista. Se o cara chega e diz assim, eu tenho uma prima, que um primo canta igual o Milton Nascimento, ele diz, corre ele da tua casa. Para bom igual o Milton, já tem um Milton, não é? Então, se o cara não lê um verso e diz, isso aí tem a cara do Coronel, senão que eu não alcancei essa coisa que se chama a identidade criativa. Chico é Chico, não é? Gil é Gil, Noel é Noel, Piazzolla é Piazzolla. Piazzolla, eu me lembro de um episódio muito interessante, eu estou em Buenos Aires, o homem do táxi, furioso com Piazzolla. ¿Y por qué? Que no es el tango, no, señor, no tiene nada a ver con el tango. No lo dije el alma del porteño. E eu já sabia que Piazzolla ia se impor pelo mundo, né?
e impor ao mundo a sonoridade melancólica, trágica do seu bandoneon. Né? Adeus, Noninho, uma das coisas mais bonitas que a América Latina já fez. Lindíssima. Né? Das coisas mais lindas que a América Latina já fez em música. Né? Que beleza. Eu vi uma apresentação deles no Rio, Tom Jobim e Astor Piazzolla. Lembra que tinha um programa nos anos 80, era Chico e Caetano, na TV Globo. Sim, e eles teve uma noite que foi Piazzolla e Tom Jobim. Eu estava no teatro aí tu provava que era possível 2 deuses no mesmo lugar. Eu tive a honra, o orgulho de jovem repórter fazer uma entrevista com Piazzolla em Porto Alegre, à beira de uma piscina num hotel. Ele foi na minha casa com a Milita Baltar. Foram na minha casa. Então, foi nessa vinda dele a Porto Alegre. Interessante. Que coisa. O Coronel não te convidou para entrevistar na casa dele? O Coronel vai convidar um jovem repórter da 0 Hora, insignificante. Agora, eu estou bem com o Coronel. Sim, até porque, como é que é o nome do Nunca deixamos de estar bem. Da minha parte. Não, da minha também, Coronel. Petit Voltaire. Petit Voltaire. O que é maior elogio do que esse? Petit Voltaire. Nunca ninguém me fez um apelido como esse para botar em quadro. Quando Voltaire está morrendo, veio o padre, eu lhe trago... Eu vim lhe fazer a extrema-unção, representando o desejo de Deus. Mostre-me suas credenciais. Era um herege, era terrível o Voltaire. E faz muitos anos que ele me chama de Petit Voltaire. Petit Voltaire, porque ele era e é a consciência crítica do Rio Grande do Sul, na política. Olhar sobre política, meu Deus do céu, a política está precisando... O Brizola não quero eternizar. Naquele livro do Fischer, Tudo que é sólido se desmancha no ar, ele diz assim, quem elege o passado como paraíso perdido está proibido de pôr os pés no futuro. Eu não quero eleger o passado como paraíso perdido, mas está faltando aquele vigor do Brizola para criticar as coisas, né? Nós estamos sem nenhuma voz altissonante. Brizola faz falta, com certeza. Nós estamos sem nenhuma voz altissonante para criticar as coisas que estão se passando nesse país. Né? Não tem. Então, as vozes estão temerosas, estão apagadas. Né? E a frase, volta à minha frase, o Brasil marca encontro com a história e não comparece. Né? Ô Lucas, bota aí terceiro vídeo que a gente separou aqui do Luiz Coronel. Vamos ver qual é agora. Porto Alegre. Que bem me faz o bem. Porto Alegre. Na rótula do tempo são nítidas tuas estações. Miro meu rosto no espelho, nas águas, e a lua cheia, ela sorri. Porto Alegre no verão, à noite redime de um sol escaldante que caminha lentamente por suas ruas arborizadas. Mas quando chega o outono, esparramas o ouro incandescente de teu entardecer pelos castelos da glória, pelos bangalôs da tristeza. Na primavera, Porto Alegre assobia milongas pelos verdes túneis das ruas de Petrópolis. Porto Alegre, que bem me faz o bem que eu te quero. Essa frase eu roubei. Repete ela na fase final, por favor. Porto Alegre, que bem me faz o bem que eu te quero. Era uma senhora obesa com o nenê embalando o carro em Punta del Este. E ele dizia, ai, Ninho, que bien me hace el bien que te quero. Eu digo, vou roubar essa frase para mim. Vou roubar essa frase. Confessa. E roubei e confesso. E deu crédito. E eu acho que é a única frase que eu roubei. Hoje tu és um porto-alegrense, tu ainda vais a Bagé? Vou e recebo muito carinho, muita homenagem. Tem um teatrinho com meu nome, tem no Museu Dom Diogo, tem uma sala com coisas minhas, e quando eu sair de catálogo vou deixar muita coisa para os museus de Bagé. Tu tem família lá ainda? Não tenho. A Yarinha, minha irmã, foi a última, terminou indo para Brasília com uma neta. Você tem quantos filhos, Coronel? Eu tenho 4 filhos com 3 mães, o que já é um redemoinho. Não dá tempo de ter muito tédio, né? Tem uma administração que exige tempo, né? Eu acho que filho é uma coisa fundamental, é as réguas do tempo, né? Tu pode medir o tempo passando. E eu sou um pai que fala com os filhos todos os dias. Beleza. Se eu não for, eu telefono. Falo todos os dias com meus filhos. A gente tem muitas diferenças.
um é radical da esquerda, outro não é não sei o quê, mas a gente tem que conciliar o afeto. O afeto tem que ser a grande bolha, a grande bolha, né? Bem maior do que... Eu acho que essa coisa ficou muito ruim. Hoje, se tu for fazer um jantar na tua casa, diz assim, eu não posso convidar fulano tal, porque fulano tal tem essa posição, esse outro tem essa posição, vai dar briga, vai... Não, ficou muito... Mas é um fenômeno recente, porque sempre houve divergência política e a gente convivia normalmente, né? Normalmente. É um fenômeno recente isso. Está ficando muito exaltada a divergência. Né? Agora, na vida tem sido também um grande leitor, com uma enorme cultura, que vai de Voltaire, Marcel Perman. Não, eu sou um leitor. Um leitor da madrugada um eu estou lendo todos os dias. Até todos os dias, 2 horas da madrugada, eu estou lendo sempre. E lendo com uma reguinha e uma canetinha Bic. Tudo que eu gosto eu vou sublinhando, que eu tenho a impressão que eu passo para o meu armazém. E a tua preferência é poesia na leitura? Não. Eu gosto muito de ler política, história. O velho professor de história gosta muito de história, né? Eu acho que a história é o caminho ou descaminho da humanidade, né? Caminho ou descaminho. Quer dizer, eu me lembro do nascer do século XXI, nós todos de roupa branca, achando que ia surgir um milênio de paz, né? E a guerra está aí. A guerra está aí. A guerra voltou, inclusive, em território europeu, o que parecia impossível. É impossível. Lá, mas não, a Europa tem um batismo belicoso que isso vem desde romanos. Eles não aprendem. Não aprendem, vem desde romanos. Né? E a Academia Brasileira de Letras? Quando eu cheguei na academia, que eu fui candidato, um dos ex-presidentes me convidou para tomar um cafezinho no Copacabana Palace. E aí ele me disse uma frase triunfal. Coronel, não te preocupa com livro. Aqui o que vale são relações. Bom, aí foi meu batismo de fogo. Bom, então não precisa. Bom, aí eu cheguei na véspera da votação, telefonei para a academia, eu estou chegando em Porto Alegre, e eu queria saber se eu tenho algum lugar para ir, alguma coisa a fazer. Não, mas hoje é o dia que os candidatos oferecem coquetéis para os seus eleitores. Eu estou sozinho aqui no hotel, que ruim, né? Não ofereceu coquetel nenhum, então. Não oferecesse coquetel para ninguém. Tu não seduziste e os eleitores. Tem uma frase que eu disse que tu vai guardar essa frase. Um acadêmico me disse assim, Coronel, tu tens que visitar um por um dos acadêmicos, levar teu livro, fazer uma visita. E eu disse, sabe o que eu tenho que te dizer? Lá no Rio Grande do Sul, as porteiras se abrem para dentro e não para fora. É o caso, por exemplo, da escritora Conceição Evaristo, que eu acho que devia ter entrado. Ela não entrou e a explicação, inclusive eu entrevistei o Merval Pereira, presidente da academia aqui em Porto Alegre, disse, ela não fez campanha. Ela não fez campanha, está aí a frase. Ela não fez campanha, mas precisava fazer campanha. É o que também disseram, Coronel, tu queres ser candidato agora, me foi oferecido. Daqui a pouco vai ter fundo partidário na academia para fazer campanha. Me convidaram para ser candidato novamente. E eu digo, olha, só na hora que eu senti que tem uma base de apoio. Tem que fazer campanha e oferecer coquetel. Tem que criar um partido político, apoio, fundo partidário. E principalmente ali tem um esquema que funciona muito bem, Rio e Pernambuco. Rio e Só Pernambuco. Albuquerque tem 3. E tem as vagas de diplomata, as vagas de professor da UFRJ, da área de literatura, da Globo. Os da Globo, sim, desde o presidente da Globo, né? O Marinho. Então, o Merval é um fruto direto da Globo. Sim, o Merval foi um que nem tinha livro. Acho que o primeiro livro dele saiu depois que ele já era membro da academia. Entrou na academia sem livro? O Schwartzman me disse sobre um que entrou, um médico, Niemeyer, que era sobrinho do Gilberto Schwartz. Paulo Niemeyer. E o Gilberto Schwartz me disse, ele não só não escreveu nenhum livro, como nunca leu nenhum. É mais grave ainda. Isso é a frase do Gilberto, para um colega dele, que é médico também. Mas o que? Segundo consta, ele oferecia jantares para os acadêmicos, iam vários carros buscando os acadêmicos para grandes jantares na sua casa. Então, existe um aparato. Ou seja, a academia hoje ainda tem um significado de muito premiação da elite carioca. Né? A elite carioca sente que tem um lugar reservado para ele, seja médico,
Além do status de ser da academia, de ser, né, um membro, tem algum benefício, seja financeiro, alguma coisa? Tem. Eles pagam um jeton por reunião, né? Por reunião. Mas eu acho que eu gostaria de ter sido, se fosse, gostaria, como abrir caminhos para o teu trabalho. O meu trabalho ficou muito de espora e bombacha, ficou muito no Rio Grande do Sul. Agora sim, esse livro já dei um passo adiante, o Pedro me armou bem ele, já vai ter a mão de uma nova editora, da editora, como é o nome? Da AGE. A AGE vai editar comigo. Aí, então já vou ter mais ímpeto para o livro. Mas mesmo assim... Quer dizer que se eu fizer uma boa campanha, sem ter publicado nenhum livro, eu tenho mais chance que o Coronel. Eu sempre me lembro da história do Getúlio Vargas, quando teve como candidato o amigo dele de Cachoeira do Sul, me deu branco agora. Que era um belo orador. O autor, exato, o autor do Acuso. Sim. E ele disseram para ele, mas ele não tem livro. Ele disse, claro que tem, ele tem o Acuso. O Acuso era um livro contra o Getúlio. Tem uma passagem da posse do Getúlio interessantíssima, né? Temos mais 3 minutos só. O Getúlio é candidato à academia e aquele grande crítico, sarcástico humorista, eu vou me lembrar o nome dele, esse assim, Getúlio é o melhor candidato que a academia possa ter, porque serve as duas alas, os que querem que a cadeira siga vazia e os que querem que a cadeira seja ocupada. Sobre a candidatura do Getúlio. E o Getúlio foi eleito. Mas o Getúlio tinha um grande gosto pelo bom texto. Ele era amante de Flaubert. Ele Ronald de Carvalho era um dos redatores de seus discursos. O Getúlio tinha gosto pelo belo texto. O Zé Sarney era bom escritor para estar na academia ou era só presidente? Ele não era nota zero, né? Ele tem um livro de contos que é bem escrito, né? E no livro dele, o Marimbondos, que o pessoal ri tanto, é de quem conhece poesia. É um grande leitor. Revelou que conhece literatura, não é um zero quilômetro. Não é um desconhecedor. Não é um 0 quilômetro, não. Não é um 0 quilômetro. Não é aquele que não só não escreveu, como também não leu. Acho que a academia já agora deu uma melhorada. A Schwartzman, que foi eleita, ela é autora de um livro que eu li com muito encantamento sobre a história do Brasil. Sim, é uma historiadora, uma antropóloga. Tem muitas publicações. Não se pode dizer que ela não tenha livros, ela tem muitos também livros. Também o que escreve biografias também foi eleito, escreveu a biografia, que eu não acho, escreveu a biografia do Nelson Rodrigues, da Carmen Miranda. Sim, o Rui Castro. Rui Castro, do Garrincha. E excelente cronista. As crônicas dele atualmente estão muito boas. Gente, terminou. Foi-se o nosso tempo. Mas vamos lembrar então que... Eu tô com isso aqui, eu queria lembrar, 9 de abril, 7 da noite, no foyer do Teatro São Pedro. O lançamento do Homo Sapiens. Vem de zapiar. É verdade. Homo Sapiens. Às 7 horas da noite. E o pessoal vai ganhar o livro, é isso? Vai ter livros? Como é que Olha, vai ter uma determinada quantia que vai ser doada. Pelo mínimo, os primeiros que forem entrar na fila vão receber. Então, recomendo que chegue em 15 para 7. 100 livros eu garanto que vai ter para distribuir. Chegue em 15 para 7, pelo menos. Festa garantida. Festa garantida. E vai ter... Em primeiro lugar, vou citar a frase do Shakespeare. O melhor da festa é a alegria de quem recebe. Não é? É verdade. Vai ter a minha alegria de acolhê-los. Mas vai ter também algum, como é que se diz, um refrigério de bochecha, como diz lá no interior. Né? Muito obrigado pelo convite. Olha que letra bonita essa. Obrigado pelos livros. Letra escrita à mão, olha bonito. Só para ligar. O dicionário Borges eu acho uma coisa fascinante. O Borges é fascinante. Sim, com certeza. Esse aqui, eu leio, releio. E aqui está o nosso Jaime Caetano e o Simões Lopes Neto. Luiz Coronel, poeta Luiz Coronel, esse homem essa figura marcante da nossa cidade, do nosso estado, e foi o nosso convidado. E lembrando, então, dia 9 agora, né, no foyer do Teatro São Pedro, 7 horas da noite, o lançamento do Vai haver o talk show, que as minhas amigas queridas, Fernanda Carvalho Leite e Débora Finocchiaro, me entrevistam, perguntando algumas coisas. Coronel e suas mulheres, Junemiro. Boa. Sim, sem isso eu fico rengo. Obrigado ao Pedro também, assessor do Coronel, que nos proporcionou. E semana que vem a gente está de volta, sempre com a parceria da Matinal Jornalismo e também da revista Parente-se, sempre aqui na Cuboplay, né? Faça como o poeta Luiz Coronel gravou seus vídeos na Cuboplay, vem pra cá. Vem pra cá, fala com o pessoal. Aqui estão
eu e a Débora Finocchiaro declamando poemas aqui na Cubo. Poemas. 80 poemas esta noite. A poesia de Luiz Coronel. Esse é o primeiro volume da Comédia Gaúcha que está em... em DVD, olha que bacana. Esse aqui está em 5 volumes da Comédia Gaúcha. Então. Esse é o primeiro deles, O Cavalo Verde. Voltamos semana que vem. Tchau, gente. Bom final de semana.